obrigada pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu amor. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque Cristo foi naquela cruz e Ele levou, e Ele tomou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Oh, Pai, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras dele, Senhor, nós somos sarados. Oh, Pai, obrigada pela tua palavra que não muda. Obrigada pelo teu poder, Senhor. Obrigada porque confiamos em ti. Obrigada, Senhor, porque tu és o mesmo ontem, hoje e sempre será, Senhor. Nós te damos graças, Pai, pela tua palavra, pelo teu espírito, pelo pão, pelo vinho. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, obrigada por essa manhã, Pai. Obrigada, Pai, porque nós já sabemos que coisas estão se consertando, que coisas estão indo para o lugar certo. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque podemos confiar em ti. Obrigada porque o nosso socorro vem de ti. Nós somos gratos. Aleluia, Senhor. Você pode agradecer ao Senhor. Levanta as tuas mãos, faz a tua oração, agradece a Ele, porque Ele é bom. Aleluia. Obrigada, gente. Aleluia. Você está bem? Mas a gente vai ficar melhor ainda. Você crê nisso? Porque nós iremos nos expor à palavra de Deus. Amados, quando a gente se expõe a essa palavra, a gente só sai por aquela porta se a gente quiser. Da mesma forma, se a gente tiver com o nosso coração fechado, mas se a gente abrir o nosso coração e nos expormos ao que a palavra do Senhor diz, ei, deixa eu te dizer uma coisa, você vai sair melhor. Aleluia. Fala com quem está do teu lado, vai sentando. Eita glória. Deus é bom, amém? Ele é fiel em todo o tempo, Ele cuida de você, Ele tem cuidado de você. Glória a Deus, que bom que você decidiu, você escolheu acordar hoje cedo e está aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém? Sabe, lá em Isaías, no capítulo 10, versículo 27, diz: acontecerá naquele dia. Que dia, amados? O dia que já aconteceu. O dia que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Diz que acontecerá naquele dia que o peso será tirado dos teus ombros e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da unção, por causa da gordura. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Quem aqui lembra daquele prato Duralex? Algumas pessoas lembram, outros não, né? Outros não. Mas é um prato que é muito forte. Aqueles pratos transparentes, às vezes tem um transparente, outro é marronzinho. É um prato Duralex. Ele é bem difícil mesmo de quebrar aquele prato. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando aquele prato quebra, não é como os pratos de hoje em dia, não. Hoje em dia, se um prato quebra, você vai pegar ali uns 4, 5 pedaços e joga no lixo. Não vai emendar não, viu, minha gente? Isso não é coisa para filho de Deus não, está emendando coisa não, joga fora. Mas sabe, amados, aquele prato, ele não quebrava, ele despedaçava. Você entende isso? Não tinha, mesmo que você quisesse colar, não tinha como colar, porque quando ele quebrava mesmo, ele ficava todo despedaçado. É como uma bolacha creme crack, se você quebrar para fazer uma farofinha, né? Fica despedaçado. Ei, amados, quando eu e você nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus, esse jugo que estava sobre nós foi despedaçado, acabou. Não tem peso, amados, nós não devemos estar carregando peso. Nós não devemos estar carregando jugo, está tudo bem. Hoje nós não precisamos estar carregando muita coisa. Glória a Deus aí pelos maridos que ajudam a mulher a carregar as sacolas, né? Mas você não vê a hora, Matos, se você está cheio de sacola quando você vem de uma feira. Cheio de sacola, vai que você bota num braço, bota no outro. E aí a melhor coisa que acontece, mas é quando você chega em casa e você tira aquelas sacolas. Muitas vezes está marcado nos nossos braços, porque a gente está carregando peso. Ei, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje pela manhã, decida soltar mesmo pesos que você está segurando. E que não é para você segurar. O Senhor está dizendo, ei, larga esses pesos.
Larga situações que estão te trazendo um peso, que estão te trazendo um jugo, porque você nasceu de novo e o jugo ele foi despedaçado por causa da unção. Não é para você estar carregando peso. Amém? Aleluia, glória a Deus, joga fora, não presta para você. Às vezes tem pessoas que querem continuar carregando situações. E a gente chama muito essas pessoas, né, que ficam se vitimizando. São pessoas que ficam se vitimizando. Ah, mas é porque foi assim mesmo, eu nasci assim, a minha família é assim, e é tudo assim, mulher é um peso que eu carrego. Olha, eu sei que eu vou carregar isso para a vida inteira. Não, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Não fica se vitimizando, levanta a sua cabeça. Você é uma pessoa ousada, você é uma pessoa intrépida. Amém? Você tem poder no nome de Jesus. Então não fica carregando coisa que não é para você carregar. Amém? Lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 13. Aleluia. Hoje o que você carrega é a presença de Deus. Hoje o que você carrega é o poder de Deus. Amém? Mateus 16, no versículo 13. Aleluia. Você está feliz? Aleluia, nós somos o povo mais feliz dessa terra, minha gente. A gente precisa acordar se alegrando, acordar agradecendo a Deus, acordar com um sorriso no nosso rosto. Tudo vai bem, tá tudo bem, Deus está cuidando de você. Mateus 16, 13 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Ele disse: tu és o Cristo. Cristo significa ungido. Ele disse: tu és o ungido. Tu és aquele que a gente esperava. Tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o ungido. E ele diz: o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que pedra, amados? Essa revelação que Jesus é o Cristo, essa revelação que Jesus é o ungido. E diz assim: edificarei a minha igreja. E presta atenção nisso, amados, que isso é forte demais. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, amados, não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós passamos um tempo, você sabe disso, do Covid. Ei, mas a igreja ela não fechou. Mesmo que as portas estavam fechadas, mas a igreja entrou na tua casa. Nós não paramos, a igreja não pode parar. As portas do inferno, amados, não vai prevalecer contra você. Não prevalece contra a igreja do Senhor. E diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves. O que é que significa chave, amados? É poder, é autoridade. Ei, dar-te-ei as chaves. Você tem poder e autoridade nas tuas mãos. Você entende isso? A chave está nas suas mãos. A chave do poder e da autoridade está nas suas mãos, está nas mãos da igreja. Nós estamos esses dias na casa de Mirtz e ela nos deu autoridade. Olha que coisa boa, ela nos deu a chave da casa dela. Então a gente pode sair, chegar e a gente pode abrir. Por quê? Porque uma autoridade foi nos dada. Uma chave foi nos dada para que a gente possa entrar. Você entende isso? A autoridade, as chaves foi dado a você. Aleluia! Dar-te-ei as chaves, poder e autoridade do reino dos céus. E o que você ligar, preste atenção nisso, amados. O que você ligar, esse ligar significa proibir. O que você ligar aqui nessa terra será ligado no céu. O que você proibir aqui nessa terra será proibido no céu. E diz que o que você desligar é o que você autorizar aqui na terra será desligado no céu. O que você ligar aqui será ligado lá. O que você autorizar aqui será autorizado lá. Você entende como nós precisamos de ousadia para falar e declarar a palavra do Senhor? Porque nós temos essa autoridade, nós temos esse poder. Aquilo que a gente ora, aquilo que a gente declara, ei, amados, o céu está ouvindo. Aquilo que a gente fala aqui vai acontecer. Aleluia! Declara, amados, os teus olhos naturais, eles vão contemplar aquilo que os teus olhos espirituais estão orando, o que você está orando, o que você está declarando. Os seus olhos naturais vão contemplar isso. Mas ora,
Às vezes a gente está tão tímido, às vezes a gente fica quieto, às vezes a gente fica parado. Quando o Senhor diz, ei, abra a boca e fale. Clama, que o Senhor escuta. Aleluia. E aí vamos lá, vamos em Lucas 10:19. Aleluia. Nossas armas, amados, não são carnais. Amém? Mas são poderosas. Nós não lutamos aqui contra carne nem sangue, mas nós precisamos lutar contra coisas que têm se levantado contra a nossa vida. Declarar mesmo com ousadia, falar mesmo com ousadia. Amém? Lucas 10:19 diz: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre algum poder do inimigo? Não, diz sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder do inimigo, e nada é nada, e nada vos causará dano. É isso que a palavra do Senhor está dizendo, amados. Ou a gente fica com a palavra, ou a gente não fica. Ou a gente crê no que está escrito, ou a gente não crê. Você entende isso? Eu sei que situações se levantam, que problemas se levantam, mas ei, amados, a gente fica com essa palavra. A gente pode até se balançar, mas depois a gente diz, eu creio nessa palavra. Eu creio no que a palavra está dizendo, eu não abro mão dela. Amém? Aleluia. Autoridade, amados, é um poder delegado. Eu tenho um irmão que ele é policial rodoviário. Ele estudou para ser um policial rodoviário, ele passou no concurso, e quando ele passou nesse concurso, uma autoridade foi dada para ele. Você entende isso? Ei, amados, eu e você, quando nós aceitamos Jesus, vamos dizer assim, quando a gente passou no concurso, uma autoridade foi nos dada. E quando essa autoridade foi dada a ele, ele passou por treinamento, ele passou por instruções, e ele recebeu um fardamento. Ele recebeu arma, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se ele tivesse medo, ele poderia ter passado por um treinamento, ele poderia ter a arma na mão dele, ele poderia estar com um fardamento, mas se ele dissesse, não, eu não quero ir para a estrada, eu estou com medo, aconteceria alguma coisa? Nada. Esse poder que foi dado a ele não ia servir para nada, por causa do medo. Amados, Deus não nos deu um espírito de medo. Você já tem autoridade. Você já foi revestido dessa autoridade. Você já está fardado mesmo com aquilo que Deus quer que você usufrua, que você faça. Você tem a arma nas suas mãos. Não tenha medo, amados. Se nós ficamos com medo, se a gente não abrir a boca, as coisas não vão acontecer. Mas se nós temos ousadia, se a gente sabe quem nós somos no Senhor, ei, amados, a gente vai ser ousado mesmo. A gente vai falar, a gente não vai se calar. As circunstâncias não vão calar a nossa voz. Não vão. Eu lembro de um exemplo que há muito tempo atrás eu escutei, mas esse exemplo até hoje está no meu coração. É que se você pega uma esponja e você bota água naquela esponja, né, bota um sabão naquela esponja, se você aperta ela, esponja de prato, né? Se você aperta, o que vai sair é a água com sabão, não é assim? Porque ela está encharcada disso. Amados, pressão vai vir para a minha vida, pressão vai vir para a sua vida, mas se a gente estiver cheio dessa palavra, quando a pressão vier, quando a pressão espremer a gente, amados, o que vai sair da nossa boca é palavra. Então se enche dessa palavra, aleluia. E aí vamos lá, a autoridade, né? Um poder delegado. Uma procuração, amados, é um direito dado a outra pessoa. E toda a autoridade, amados, foi compartilhado comigo e com você. O Senhor, Ele nos deu essa autoridade, foi compartilhada. Amém? E o que é que Jesus exerceu autoridade aqui, quando Ele viveu nesse tempo? Ele exerceu autoridade sobre enfermidades, Ele exerceu autoridade sobre tempestades, Ele exerceu autoridade sobre as coisas desse mundo. Ei, amados, eu e você devemos e podemos exercer autoridade sobre as coisas desse mundo. Amém? Você está revestido de autoridade. E aí vamos voltar aqui um pouquinho para o policial, né? Quando um policial está em serviço, se meu irmão não tiver fardado, ele pode estar lá na estrada, ele coloca a mão assim, ninguém para, até porque pensam que é para dar uma carona, pensam já que é um ladrão. Eles não param, porque ele não está com a vestimenta, ele não está vestido com o fardamento. Mas quando ele está com aquele fardamento da Polícia Rodoviária Federal, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, se ele fizer assim, o caminhão que vier, a tonelada que vier, tem que parar. Porque ele está revestido de autoridade.
Não é no nome dele, as pessoas podem nem saber quem é aquele policial, mas ele está vestido e revestido com a autoridade que foi dada a ele. Ele não está representando ali ele está representando o Estado. Você entende isso? Nós não estamos aqui, se for por nós mesmos, a gente não tem poder nenhum. Mas nós estamos vestidos, amados, revestidos da autoridade que foi nos dada. Não é na nossa força, não é no nosso poder, mas é na autoridade que Deus nos deu. Então, quando você diz assim, para, tem que parar. Quando você abre a boca sabendo quem você é, a autoridade que foi dada a você, você declara, você fala e Satanás, ele tem que parar. Amém? Meu irmão faz assim e para. Aleluia. Nós precisamos fazer dessa forma. Amém? Aleluia. O fardamento, ele representa mesmo uma autoridade. Você está vestido, amados, com tudo aquilo que Deus tem para você. Você representa aqui a autoridade. Amém? Aleluia. E aí o policial, ele realmente só é reconhecido se ele tiver uniformizado, né? E ele não age por si mesmo. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Meu irmão, ele fez o treinamento, ele fez o concurso, ele passou, ele sabe a autoridade que ele tem, mas ele não deixa de ter treinamentos. Vez por outra, eles estão lá fazendo treinamentos de tiro, aprendendo algumas coisas, sabendo, fazendo algumas coisas. Ei, amado, eu e você, nós recebemos essa autoridade quando nascemos de novo. Mas isso não quer dizer que a gente parou. Isso quer dizer que a gente precisa continuar. A gente precisa saber usar a arma. E para saber usar a arma, é isso que a gente precisa fazer. Vir para culto. É isso que a gente precisa fazer. Se você não fez rema, fazer o rema. Você entende? Treinamento, sendo treinado a cada dia, aprendendo a cada dia, para a gente saber como exercer a nossa autoridade. Amém? Filipenses no capítulo 2, no versículo 5. Aleluia. Filipenses 2, 5. Diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amados, por causa da obediência de Cristo, Deus o exaltou. E deu o nome que está acima de qualquer nome. Qual é o nome, amados, que tem afligido a sua vida? É a falta? É a necessidade? É uma doença? É uma situação de casamento? É algum problema? Se tem problema, se tem nome, o nome de Jesus está acima de todo e de qualquer nome. Você entende isso? É simples entender, né? Eu sei que na hora daquela história do pega pra capar, o negócio fica mais... Mas sabe, amados, o nome de Jesus, ele está acima de todo e de qualquer nome. E esse nome, ele foi dado para que eu e você use. Eu gosto muito de dar um exemplo de quando eu casei, né? Quando eu casei, já me colocou essa aliança aqui no meu dedo, na verdade foi outra, né? A gente trocou. Mas quando eu casei, uma aliança foi colocada no meu dedo. E quando nós nos casamos ali, ele me deu a honra do nome dele, do sobrenome dele. Eu tenho o meu nome de quando eu nasci, mas ele me deu o sobrenome dele. E se você chegar para mim e disser assim, não, Patrícia, você não é Travassos, eu vou dizer, que conversa é essa? Esse nome foi me dado por direito de aliança. Ele me deu a honra do nome dele por direito de aliança. Eu tenho uma aliança com ele e eu tenho o nome dele. Ei, amados, eu e você, nós temos uma aliança com Cristo. E nós temos o nome dele. Você entende isso? Nós temos o nome de Jesus. Então não venha ninguém dizer para você que você não pode usar esse nome. Abra a boca e diga, eu posso. Esse nome pertence a mim. É direito meu de aliança. Eu posso e devo usar. Amém? Agora use. Tem muitas pessoas, e está tudo bem, viu, gente, por causa disso. Tem muitas pessoas que continuam usando muito o nome de solteiro, né?
Diz, é porque eu nem me acostumo, mulher, com o nome de casado. Mas hoje, para mim, é até uma dificuldade, né? Às vezes meu pai reclama muito, porque meu pai gosta de nome, minha gente. É aquela história, assim, do sobrenome, ele dá muito valor. Aí ele faz, quem é que sabe quem é Patrícia Travassos? Ninguém sabe quem é Patrícia Travassos. É para usar Patrícia Palhano, que é o nome dele, né? Que é o sobrenome dele. Só que eu tive uma aliança, eu tenho uma aliança. E hoje, amados, eu uso o nome dele, porque é o meu marido. Ei, amados, usa o nome de Jesus. Não fica usando de qualquer jeito, fazendo da sua forma, do seu jeito, não. Que não vai dar certo, não. Usa o nome de Jesus. Fala o nome de Jesus. Ele foi dado para você usar. Aleluia. Vamos lá. Como corpo, né, nós devemos exercer mesmo essa autoridade. Domina as circunstâncias mesmo através desse nome. O nome de Jesus, amados, ele não é um amuleto. Ah, o nome de Jesus é um amuleto? Não. Mas é uma senha para você usar autoridade. Não é um amuleto, mas é uma senha. Como é que eu exerço minha autoridade? Fala no nome de Jesus. Ora no nome de Jesus. Declara as coisas no nome de Jesus. Esse nome foi entregue para você. E a gente tem que orar, amados, a palavra. A gente não vai orar o que está fora da palavra. A gente não vai declarar o que está fora da palavra, o que não é princípio da palavra. Às vezes tem coisas que você quer que aconteça, mas se não está de acordo com a palavra, amados, não vai acontecer. Deus, ele só vai responder às suas orações se tiver de acordo com a palavra dele. Eu lembro de uma história de uma mulher que chegou para um pastor e disse, pastor, eu queria muito que você orasse por mim, orasse para eu casar com aquele homem, com fulano de tal. E ele olhou assim para ela, ele conhecia o homem e ele disse, minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aquele homem é casado. Como é que você quer que eu ore para você casar com aquele homem? Ei, amados, está fora. Deus, ele não vai responder uma oração que está fora dos princípios da palavra. Ele só vai responder aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Tem coisas, amados, na palavra que a gente já sabe. Prosperidade é vontade de Deus, cura é vontade de Deus, restauração é vontade de Deus. O que tem na palavra você já fala, você já declara, você toma posse, porque é seu, porque pertence a você, porque está aqui no testamento. Pertence a você, então toma posse do que é seu. Amém? Agora tem aquelas orações que a gente vai orar e que pode até estar de acordo com a palavra nos princípios, mas que a gente não sabe se há vontade de Deus para nós. Então tem situações que a gente ora, tipo um emprego. Ah, eu quero muito esse emprego. Esse emprego, meu Deus, esse emprego é uma bênção. Rapaz, esse emprego, o salário é bom. Olha, a carga horária é maravilhosa. Eu vou orar, eu vou declarar e esse emprego vai ser meu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amados. Essa é um tipo de oração que a gente faz, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque para os teus olhos naturais, pode estar tudo bem. Tudo aquilo é bom demais. Mas pode ser que Deus tenha algo melhor para você. Ou pode ser que esse emprego que você está querendo seja um emprego que vai te afastar do Senhor. Que vai te afastar do convívio com a igreja. E o Senhor não quer isso para a tua vida. Então, quando tem alguma oração, que é algo que não está escrito mesmo na palavra, a gente não ora declarando ou chamando a existência já. A gente entrega nas mãos do Senhor. Senhor, está nas tuas mãos, eu entrego, seja feita a tua vontade. Lógico, você vai dizer a sua vontade para o Senhor. Senhor, minha vontade é essa, eu quero, eu desejo esse emprego. Mas sabe, amados, se não acontecer, não fica agoniado nem desesperado não, porque Deus tem o melhor para você. Deus, ele sabe o que é o melhor para você. Deus, ele já esteve no seu futuro. Tem coisas que a gente acha que é o melhor, mas Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Então descansa teu coração. A gente sempre gosta de conversar isso com nossas filhas, nossos genros, quando começaram a trabalhar, né, a estudar para começar um emprego bom mesmo, alguma coisa. E a gente sempre diz, gente, a gente ora e seja feita a vontade do Senhor. Se não der certo, está tudo bem, tem outra oportunidade. A gente não sabe o que é realmente o melhor. Você entende isso? E aí a gente descansa no Senhor. E Deus, ele faz muito mais do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Porque é esse o desejo dele. O desejo do pai, amados, é dar tudo para o filho. O desejo do pai é ver realmente um sorriso no seu rosto. É ver que você está bem. Então descansa mesmo teu coração. Não fica agoniado, desesperado. Ai, meu Deus, tem que ser desse jeito. Não, descansa.
né? Fica relax, deixa aí nas mãos do Senhor, que Ele sabe o que é melhor. Amém? Aleluia. Em Jó, no capítulo 20, no versículo 30, Jó 20, 30 diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, amados, os milagres que a gente vê na palavra, tem muitos outros milagres que aconteceram, mas aqueles que foram registrados na palavra é para que eu e você creia que Jesus é o ungido, que Jesus é o Filho de Deus. E a gente crendo nisso, a gente tenha vida no nome dele. Amém? Aleluia, tem vida, amados, no nome de Jesus. Fala mesmo. Aleluia. Vamos lá, deixa eu passar aqui para você. Voltando lá para o policial, né? Se alguém desrespeita mesmo um policial, ele tem direito de agir, não é assim? Se alguém vai lá e desrespeita, e quando ele desrespeita e ele age, o Estado está do lado dele. O Estado, ele vai respaldar ele. Ei, amados, quando eu e você, nós agimos em fé, o céu está ao nosso favor. Quando a gente age em fé, haja em fé, o céu nos respalda. Ele está ao nosso favor. Lembra, tudo que você liga aqui é ligado lá. Tudo que você autoriza aqui é autorizado lá. Tudo que você desliga é desligado. E é assim que as coisas acontecem. Então não tem medo de usar mesmo a autoridade. Amém? Aleluia. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Em Provérbios 4, 7, eu acho poderoso demais esse versículo. Diz assim: guarda isso no teu coração, faça o que eu digo, viva, se precisar, venda tudo. Aqui é em outra versão, amém? Por isso talvez você não esteja perdido aí. Mas diz, se precisar, venda tudo e compre a sabedoria. Nessa versão aqui diz, guarde isso no coração, faça o que eu digo, viva, se precisar, venda tudo e compre a sabedoria, procure entendimento. E aí eu fico pensando, né? As pessoas às vezes começam a questionar o rema mesmo, né? Ah, não era para ser pago, não. Não é para ensinar a palavra, não era para ser pago. Ei, amados, olha o que a palavra está dizendo. Ei, se precisar tudo, se precisar, venda tudo, mas adquira a sabedoria. Amados, o mais importante para a minha vida e para a sua é a gente ter sabedoria. É a gente saber o que essa palavra diz. Porque quando a gente sabe o que essa palavra diz, nada nos falta. Quando a gente sabe o que a palavra diz ao nosso respeito, a gente começa a andar de acordo com o que a palavra diz. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é o povo que está lá fora, não. As pessoas que estão lá fora, amados, elas estão com os olhos vedados. Elas não sabem de tudo. Elas não sabem das coisas, mas eu e você, o povo de Deus, a palavra do Senhor diz, o meu povo, ele perece porque falta conhecimento. Mas quando o conhecimento chega, amados, nós não iremos perecer. Quando o conhecimento chega ao nosso coração, a gente vai entender quem nós somos, a gente vai entender essa autoridade que nós temos, a gente vai entender o nome que nos cabe. Você entende? Isso é sabedoria, isso é conhecimento. Então adquire sabedoria, adquire conhecimento, aprende a palavra, compra livros. Você tem uma livraria aí recheada de livros. Eu entrei ainda agora, porque deixa eu te dizer uma coisa. Ontem a gente estava conversando com uma pessoa e ela começou a perguntar algumas coisas para a gente. A gente não tinha como responder todas as coisas àquelas pessoas. Mas sabe, amados, tem coisas que você não consegue responder. Tem coisas que você não tem tempo até para explicar tudo. Mas existem livros feitos que você pode presentear alguém. E aquilo ali vai ser uma arma poderosa na vida daquela pessoa. Um livro que a gente comprou agora para presentear, se aquela pessoa ler e se aquela pessoa colocar em prática o que está escrito ali, eu garanto a você, amados, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Porque conhecimento, entendimento vai estar entrando no coração dela. Então nós precisamos disso, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, entendendo o que a palavra fala ao nosso respeito. Quando a gente entende, amados, e a gente coloca em prática, a gente sai daquela situação de timidez, de medo. Não, eu não posso usar essa arma. Não, eu não posso vestir essa roupa. Não, eu não posso ir para a estrada. Eu não posso mandar o caminhão parar. Não, eu sou um coitadinho, eu sou um pobre coitado. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não!
Quando o conhecimento chega, a gente sai dessa posição de medo, de covardia, e a gente vai para a posição de ousadia. Rapaz, eu tenho a arma, eu estou vestido, se eu mandar parar, vai ter que parar. Você vai de outra forma para a estrada, entende? Você vai de outra forma para passar por todas as circunstâncias da sua vida. Situações vêm. A palavra do Senhor diz, amados, que circunstâncias vêm, tempestade vem. Vem para mim, vem para você. Com certeza vai vir, amados. Não é todo dia, tudo bem, não. Acontece. Só que a gente sabe como passar por elas. Amém? Por causa da sabedoria e por causa do entendimento que nós temos. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Atua, amados, em cima mesmo da autoridade que você tem. Vai sair daqui todo mundo com certificado. Rapaz, olha, fui aprovado. Tenho autoridade, tenho uma arma, estou vestido. Amém? Efésios, capítulo 1, versículo 16. Antes de ler Efésios, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas, e talvez pessoas que estão aqui, que têm medo de ter as mesmas coisas que seus tataravós tiveram, que seus avós tiveram, que seus pais tiveram. Ei, amados, manda isso parar. Não deixa isso entrar na sua cabeça. Ah, não, é porque meu bisavô morreu disso. Com certeza, eu já estou tendo uns sintomas, vou morrer da mesma coisa. Não, você não vai morrer. Você vai viver e cumprir os feitos do Senhor. Então não recebe isso. Amém? Porque Satanás é Satanás, amados. E ele vai ficar tentando, ele vai ficar dizendo mentiras para você. Mas não aceita essas mentiras. Amém? Você é curado, você é sarado, você anda em saúde divina. A autoridade está com você. Ei, amados, as coisas ruins aí estão embaixo dos teus pés. Pisa mesmo na cabeça do diabo. Eu lembro nossas filhas quando elas eram pequenas. A gente sabe que a gente tem coisas que a gente não consegue explicar para uma criança da mesma forma que a gente explica para adulto, não é assim? Então a gente ia pedindo sabedoria a Deus para ensinar a palavra para elas. E uma das coisas que acontecia quando elas eram pequenininhas, era que, eu sei que tem muitos pais aqui, mas era direto, minha gente, virose. A gente ia para o médico, é o quê? É virose. Eu já estava uma médica especializada, né, assim, especialista nas coisas. E aí o que é que a gente fazia com elas? Eu pegava lá as sandalinhas, as havaianas. Eu dizia, né, o diabo está embaixo dos seus pés, as enfermidades estão embaixo dos seus pés, mas muitas coisas elas não compreendiam. Aí eu pegava as sandálias, você não vai fazer isso não, viu minha gente? Eu fazia isso com elas. Aí eu pegava a sandália, eu colocava lá o nome embaixo, virose. Aí eu dizia, agora pisa. E elas pisavam com ousadia. E elas diziam, está embaixo dos meus pés. Hoje elas não pisam mais com essa sandália, mas elas sabem a autoridade que elas têm. Amém? Então saiba, amados, a autoridade que vocês têm está embaixo dos pés de vocês. Amém? Está embaixo. Efésios no capítulo 1, 16. Deixa eu só tirar uma dúvida, pastor. Esse tempo aqui é do culto todo ou é meu? É meu? Tá, então vamos. Efésios 1, 16. Né? Porque senão nunca mais ele me chamava. Efésios 1, 16. Diz assim. Não cesso, isso Paulo falando, eu não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amados, eu sei que isso aqui é uma oração que os pastores têm feito pela sua vida, não cessando de dar graças a Deus pela sua vida, mas para quê? Para que você conceda, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento, iluminando os olhos do vosso coração, para que você saiba qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ei, amados, Jesus ele está à direita deles e nós estamos assentados com ele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Amém?
acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daqueles que Deus, que a tudo enche, daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que é que Paulo queria aqui, amados? Que a igreja entendesse o poder que tem. Que a igreja entendesse, tivesse essa revelação do poder. Ei, amados, é esse o nosso desejo. É esse o desejo de Deus, que eu e você, a gente possa entender, que a gente possa compreender o poder que nós temos, que a gente possa entender que nós estamos num lugar de autoridade, que a gente possa entender que todas as coisas estão embaixo dos nossos pés. É isso, amados, que nós precisamos. Pede mesmo, Senhor, me revela aí, me dá sabedoria. Eu quero aprender mais a Tua palavra, eu quero compreender o que é meu por direito. Eu quero, Senhor, eu quero viver tudo aquilo que a Tua palavra diz que eu vou viver. Isaías 1,19 diz que se você quiser, querer todo mundo quer, né? Se você quiser e você obedecer, você desfruta do melhor dessa terra. Você come o melhor dessa terra. Então nós precisamos querer, mas também nós precisamos obedecer, para desfrutar de tudo aquilo que já foi conquistado para nós. Hoje nós vamos participar da ceia, amados. E a ceia, a mesa, ela fala que tudo aquilo que está ali, tudo que está na mesa, foi o que Jesus conquistou para mim e para você. Nós precisamos trazer a lembrança. Trazer a lembrança tudo aquilo que significa. Tudo aquilo que está. Não participa da ceia da mesma forma. Não participa da ceia apenas que, isso é um pão, é um suco de uva. Não, amados. É o corpo de Cristo que foi moído ali. E levou todas as tuas dores, levou todas as enfermidades. É o sangue que foi derramado que te purifica. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo, ele queria que a gente entendesse o poder. Lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 14. Aleluia. Efésios 3, 14 diz. Estou indo rápido, né? Abrem aí, Efésios 3, 14. Por esta razão, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma todo nome, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o espírito do homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amados, Paulo, ele gemia aqui para o povo ter essa revelação. Ele disse, eu me ponho de joelhos, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, entender, compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Amados, o Senhor ama você, Cristo te ama. Ele te ama, não se sente sozinho, não se sente desprezado, não acha, eu sou um coitado. Não, você não é coitado, você é um amado por Deus. Você é importante para o Senhor. Entende, amados, o amor de Deus por você, o cuidado, o zelo. Essa igreja, ela existe por sua causa. Você entende isso? As ministrações que são passadas aqui no púlpito, existem por sua causa, é para alcançar a tua vida. É para dizer, você não vai ficar da mesma forma, você vai melhorar, você vai crescer, você vai avançar. É o amor de Deus por mim e por você. Amém? Aleluia. O amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando a tristeza bater na sua porta, deixa a alegria abrir. Quando a tristeza bater, deixa a alegria abrir. Eu gosto muito de uma frase que tem em um dos livros de Pastor Bud. E aí assim, ele diz, né? Tristeza vai bater. E tristeza muitas vezes você pode ficar. Você fica um dia, às vezes você fica 2 dias. Mas ele diz uma frase que eu acho bem interessante. Ele diz assim, deixar-se ficar triste, dominado pela tristeza, é negar o poder de Deus que habita dentro de você. A tristeza vem,
Vem, mas deixar-se ficar triste. Ah, tô triste hoje, amanhã tô triste de novo, no outro dia tô triste de novo. Um mês continuo triste, 2 meses continuo triste. Ah, eu não tenho alegria. Ei, a palavra do Senhor não, né, pastor Band? Ele dizia, deixar-se ficar triste, dominado pela tristeza. Entende isso? Dominado pela tristeza. É negar o poder de Deus que habita dentro de você. Isso é muito forte, amados. Tristeza vem, mas ela tem que ir embora. Ela pode bater, pode, mas ela não fica não. Amém? Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel. E aí a gente vai encerrando aqui. Se o louvor quiser já vir subindo, a gente vai encerrar com essa parte. Aleluia. A nossa fé, amados, ela pode dominar os nossos sentimentos. Sentimento existe, emoções existem, mas a nossa fé ela pode dominar. Então não se deixa ser dominado pela tristeza. Se deixa ser dominado pela fé mesmo. Saia daqui essa manhã com ousadia. Saia aqui nessa manhã com coragem. Saia daqui dessa manhã declarando tudo que você quer. Se for necessário, amados, escreve mesmo. Escreve coisas, coloca na sua casa. Para que mesmo que você passe de longe, você consiga enxergar, que você consiga ler e você consiga declarar o que você quer sobre a sua vida. Fala, amados. Ei, 2025 ainda não acabou. Tem muita coisa ainda para acontecer. Ah, eu pensava que as coisas iam acontecer esse ano. Já estamos em julho e o ano está passando tão rápido. Ei, amados, em um dia as coisas podem mudar. Em um dia tudo aquilo pode mudar. Você pode dormir de um jeito e acordar de outro. Você entende? Agora o que você não pode é ficar nessa situação de autocomiseração. Ah, não, comigo não. Acontece com todo mundo, mas comigo não. É assim mesmo, tá tudo... Não é assim mesmo. Declara a palavra, fala a palavra, seja ousado. Amém? Aleluia. E eu gosto dessa história aqui, de 1 Samuel 1, para que eu e você, a gente não permaneça na tristeza. Quando Deus fala, a gente agarra o que Ele fala e a gente corre com o que Ele fala. Amém? 1 Samuel no capítulo 1, no versículo 12 diz: demorando-se ela a orar perante o Senhor, acredito que todos conhecem essa história de Ana. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar os movimentos do seu lábio. Porquanto Ana só no coração falava, mas seus lábios se moviam. Só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho nem bebida forte. Porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas por tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade. Ana não estava só ansiosa não. Ela estava com excesso de ansiedade. Você entende isso? Olha como estava a situação daquela mulher. Ela queria ter filho, ela não tinha filho. Penina, a mulher lá do outro, do marido, né? Ficava aperreando. O que é que o diabo está falando para você? Dizendo, você não pode, você não consegue. É assim mesmo, você é um fracassado. O que é que o diabo está dizendo para você? E eu sei que muitas vezes aquilo que ele está dizendo para você tem te causado ansiedade. E muitas vezes um excesso de ansiedade. Era isso que estava acontecendo com Ana. Ela disse, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aí olha o que disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha que história, amados, para mim e para você. Ela estava com excesso de ansiedade, ela estava triste, o menino não estava nos braços dela, mas quando ela ouviu um homem de Deus falando: ei, vai em paz, que o Senhor escuta as tuas orações, aquela situação mudou. Ela saiu daquele lugar, ela comeu, e o semblante dela não era mais de tristeza, mas de alegria. Ela já estava com o menino no colo, ela já estava com Samuel no colo. Não, mas ela estava com a palavra de Deus. Ei, amados, a gente pode ser que a gente não esteja com a situação resolvida, mas nós temos a palavra. E se a gente tem a palavra, o nosso semblante não é mais de tristeza.
tristeza, mas é de alegria, porque nós confiamos nessa palavra. Fica de pé.